Boa noite, irmãos. Bom estar aqui. É um grande privilégio voltar aqui a Paulo Afonso, 2 anos depois, né, de conhecer o trabalho da igreja aqui, de ver os frutos que Deus tem produzido aqui. E é sempre muito bom, por onde a gente passa, ver a ação da graça de Deus agindo em contextos diferentes, em realidades diferentes. Mas é Deus construindo novas histórias, escrevendo novos roteiros a partir de pessoas que são transformadas pela sua graça. E isso é um grande privilégio. Saber o que Deus tem feito aqui em Paulo Afonso, saber o que Deus está fazendo lá em Natal, saber que Deus está movimentando pessoas no sertão nordestino para alcançar as várias nações indígenas, são realmente um grande privilégio fazer parte de tudo isso. Essa é a missão e essas são as lentes pelas quais a gente precisa enxergar. Nesse tempo com vocês, eu pensei em 3 momentos de estudos, de forma bem simples, direta. Primeiro, a gente precisa colocar as lentes. Ou seja, meu objetivo hoje à noite com você é fazer com que você reconheça que Deus colocou já em você novas lentes. Você só precisa olhar por elas. Muitas vezes, nós teimamos em não olhar pelas lentes que o Senhor já colocou na minha vida e na sua vida. No segundo tempo, no domingo pela manhã, depois que nós colocamos as lentes, de vez em quando nós vamos precisar ajustar o foco, porque é muito fácil. E nós perdemos com muita facilidade o foco. Nós trocamos com muita facilidade o que é importante pelo que é urgente, o que é temporal, o que é eterno pelo que é temporal. Então, quero conversar com vocês no domingo a partir dessa perspectiva. Hoje à noite nós vamos falar e vamos tentar olhar para a missão a partir daquilo que a Trindade fez por nós. E eu convido você a já ir abrindo sua Bíblia para o livro de Efésios. No domingo pela manhã, nós vamos ver como essa história da missão, ela se desdobra ao longo das Escrituras. Seria uma aula sobre uma teologia bíblica da missão. Enxergar a missão na Trindade, enxergar a missão nas Escrituras. E no domingo à noite, no nosso último tempo, a gente ia fazer um estudo de caso no capítulo 9 do livro de Atos, no encontro de Ananias e Paulo, ali recém-convertido, porque muitas vezes a gente já colocou a lente, a gente já ajustou o foco, mas vez ou outra alguma coisa vem e embaça a visão, e os nossos olhos eles ficam com as lentes manchadas, e a gente precisa limpar as lentes, e foi exatamente isso que Deus fez com Ananias, naquele encontro bem fora do comum com um antigo terrorista religioso chamado Paulo. Ok? Essa é a minha proposta para a gente nesses 3 dias. Isabelle fez 2 vezes isso com muita alegria e eu queria fazer mais uma vez. Vamos orar? Falar com Deus é precioso demais, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, graças te damos porque no meio de uma sexta-feira, no final de uma semana cansativa para todos nós, o Senhor despertou interesse no coração do seu povo. O Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor nos trouxe até aqui para adorarmos ao Senhor, para louvarmos, para engrandecermos o teu santo nome, mas também para ouvirmos a tua mensagem, a tua palavra, o teu desafio para os nossos corações. Senhor Deus, eu oro por mim, oro por cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor possa trabalhar no coração deles por meio da ação do teu Espírito, mediante a exposição da tua palavra. É assim, Deus, que eu oro e que nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, queridos, de cara, eu queria chamar a atenção, porque nós precisamos realmente enxergar com as lentes que Deus nos deu. A igreja brasileira, e Paulo Afonso é uma fração dessa igreja, não é? Ao longo do tempo, ela tem perdido o foco, e ela tem olhado para a missão, não com as lentes da missão, mas com outras lentes que a gente vai começar a debater aqui um pouquinho. À medida que a gente vai avançando, eu vou deixando claro para vocês. Eu queria fazer um diagnóstico rápido do cenário atual. O nosso cenário atual, nos últimos 20 anos, a igreja evangélica brasileira cresceu de forma exponencial. Eu não fiz um levantamento de dados com relação a Paulo Afonso, mas seguramente nos últimos anos você viu uma explosão de igrejas surgindo na cidade. Eu posso falar em Natal, por exemplo. Em Natal,
no censo de 2000, nós tínhamos 5% de população natalense que se declarava evangélica. No censo de 2010, isso dobrou para 10%. E agora, no censo de 2020, isso dobrou para 20%. Então, isso é um avanço muito grande. Tem muita coisa a se fazer, mas em 2 décadas nós aumentamos, nós dobramos de tamanho em termos de fé, ou confissão de fé, 200%. Isso é um crescimento muito exponencial. Agora, as igrejas têm ocupado o espaço urbano das cidades, não é? Se você for em grandes cidades, você vai ver uma presença arquitetônica da igreja muito grande. Tem ruas em Natal que tem 3 igrejas, às vezes 4 igrejas. Né? As grandes cidades estão abarrotadas de igreja. Né? A gente brinca lá em Natal que tem uma rua chamada Ulisses Caldas, que é a Rua das Óticas. Não sei se aqui tem uma rua só de ótica. Lá em Natal parece que tem rua que é só igreja. Né? Igreja ao gosto do freguês. Essa presença arquitetônica, essa presença, esse grande aumento no contexto de população, essa presença religiosa. Eu vi uma matéria da Veja, uns anos atrás, e a expectativa é que entre 2030 e 2035, o número de evangélicos se iguale com o número de católicos na capital do estado de São Paulo. Por volta de 2030, 2035, São Paulo vai ter 33,3% de pessoas que se declaram evangélicos. 1 em cada 3 pessoas em São Paulo, até 2035, vão se declarar evangélicos. Isso pode trazer para a gente uma alegria, uma euforia, e é muito bom ver isso, esse potencial de expansão crescendo, mas, e aí a gente entra no próximo slide. O que é que esse grande exponencial, o que é que esse grande crescimento realmente provocou de mudança no nosso país? O que é que esse crescimento evangélico mudou na realidade cultural da nossa nação? Em termos de qualidade, de transformação, porque o evangelho tem a ver com transformação. O Cristo falou aqui que é maravilhoso ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. E um evangelho que não transforma, tem alguma coisa errada nesse processo. E nós estamos vendo crescer no Brasil um evangelho que não transforma. E isso é um problema. E a gente precisa fazer uma reflexão. O que é que está acontecendo? Não é? Eu diria que a igreja deixou de olhar pelas lentes da missão. Eu diria que a igreja está perdendo a sua consciência de missão, ou que alguns autores modernos falam de consciência missional. A igreja hoje olha muito mais para si, ela olha para o mundo não com os olhos da missão, mas com os olhos da sua denominação. Ela se entope, ela se enche, ela se acumula de programações internas, ela vivencia a sua fé, alimentando a religiosidade das pessoas, sem nós investirmos realmente naquilo que é necessário, porque o evangelho vem para transformar, para mudar as pessoas, mudar as culturas. Esse é o evangelho que esse mundo precisa ver. Esse mundo não precisa ver marcha de evangélica para Jesus. Esse mundo não precisa de nada disso, irmãos. O que o mundo precisa ver são pessoas transformadas pelo amor de Jesus. Pessoas que olham para a missão com as lentes da missão. A igreja perdeu, então, a sua consciência missional, e isso aconteceu num processo. Pode passar o próximo slide. Por que nós perdemos a nossa consciência missional? Eu estou fazendo aqui só alguns diagnósticos, um apanhado muito rápido do cenário atual. Primeiro, a igreja passa por uma crise de propósito. Nós buscamos muito mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A igreja também passa por uma crise de missão. Eu falei aqui, nós gastamos mais tempo mantendo programas do que fazendo o quê? Discípulos. Eu lembro quando eu comecei o ministério lá em Mossoró, alguns anos atrás, por volta de 2010, a nossa igreja, quando nós plantamos lá, ela tinha uma dinâmica. Na segunda-feira nós tínhamos culto dos homens, na terça-feira tínhamos culto das mulheres, na quarta-feira tínhamos culto de oração, na quinta-feira tínhamos culto de doutrina, na sexta-feira adolescentes, no sábado jovens e casais, no domingo escola bíblica e culto à noite. E eu era um estrangeiro dentro de casa. E os irmãos tinham que escolher quais programações iam.
E eu, como pastor, ficava muito chateado, porque alguns vinham em umas programações e não vinham em outras. E essa cena se repete com muita facilidade. Os nossos lares não são transformados porque nós não estamos lá. Os nossos filhos não são transformados porque nós não estamos ensinando eles lá. Nós não estamos vivendo a fé, a vida comum do lar, como diz o texto em 1 de Pedro. Nós estamos vivendo uma agenda religiosa intensa. E isso é um problema que a gente precisa botar o pé no freio, entender o que realmente Deus quer, onde é que é feita a missão de Deus. E a gente precisa entender que, eu diria que 80% ou 90% da missão de Deus acontece fora da igreja. Fora da igreja. Nós temos também agora uma crise de influência. Ao invés de nós focarmos no coração, nós enfatizamos nas transformações exteriores. Eu lembro que no meu tempo de mocidade, não faz tanto tempo assim, né? Mas eu lembro que um grande amigo meu se converteu e nós tivemos uma reunião na igreja para tratar de um problema seríssimo. O rapaz tinha um brinco. Seríssimo. O que é que a gente vai fazer? Esse rapaz se converteu, ele tem um brinco. Tem que fazer o quê? Arrancar esse brinco. Tem que tirar o brinco do rapaz. Eu já participei de sessão em que pessoas foram desaconselhadas a se batizarem porque estavam com nota vermelha no boletim. Entende isso? É cômico se não fosse trágico. Queridos, quando alguém se converte, ela é santificada, há uma transformação naquele momento, naquele coração, e as práticas, os costumes, as coisas vão sendo colocadas em ordem à medida que a pessoa ela é exposta à ação da palavra de Deus e à ação do Espírito Santo. Quando alguém se converte e quando alguém entende que deve tirar alguma coisa, ela tira por si mesma. Mas nós queremos ditar como as pessoas andam, a roupa que veste, o tamanho do corte de cabelo. Esse é um processo terrível. E a gente termina agindo como os caciques, dizendo o que pode e o que não pode, estabelecendo uma relação, uma lista de pode e não pode. E você é mais santo ou menos santo se você segue essa lista de pode ou de não pode. É isso que tem virado a Igreja do Senhor. E com isso a gente perde influência, porque a gente não está ensinando, a gente não está motivando, a gente não está, pela palavra de Deus, levando as pessoas a serem transformadas de dentro para fora. Mas a gente vai no sentido inverso, de fora para dentro. Esse é um problema. Pode avançar. Agora, como é que nós perdemos isso? A igreja, ela, sem a sua consciência missional, ela entra num processo de fuga. Veja, o Senhor Jesus nos salvou. Isso significa que Ele nos tirou desse mundo. Nós somos cidadãos de um novo reino, de uma nova pátria. Nós somos cidadãos celestiais. Amém? Amém. Só que ao mesmo tempo que o Senhor nos tirou desse mundo, Ele não nos levou para o céu. Você está aqui comigo. Nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, temos um propósito. Deus nos coloca nesse mundo para sermos embaixadores dEle. A missão acontece aonde? No mundo. Mas o que é que a gente faz? A gente foge. A gente demoniza a cultura, a gente demoniza as pessoas. A gente transforma as nossas igrejas em guetos. E a gente vive somente olhando para o nosso próprio umbigo. Num afã de sermos mais santos, nós reeditamos o processo de monasticismo que a Igreja Católica desenvolveu no século III, século IV e século V. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, eu vou ter um tempo com os adolescentes no sábado, e o desafio é esse. E aí fora. Eles precisam aprender a viver a vida cristã lá fora. A gente não pode cercar os nossos filhos de redomas. A vida cristã, ela acontece aí, a missão cristã acontece aí fora. Então, fugir dessa realidade é não enxergar a missão pelas lentes da missão. A igreja, quando não parte para um processo de fuga, ela vai para outro extremo. Ela quer dominar a cultura.
ela quer dominar, ela quer transformar a sociedade por meio da política. E não há nada mais terrível de ver cada vez mais igrejas enveredando por uma questão política. Irmãos, não vai ser a política que vai transformar esse país. E Deus não nos chamou para transformar esse país por meio da política. Deus nos chamou para transformar esse país por meio da mensagem do Evangelho. A gente troca as coisas. E aí, cada vez mais, as igrejas estão coladas com partidos políticos, né, recebendo benesses políticas, achando que com isso vão influenciar a nossa nação. E não vão. Por outro lado, há uma coluna que nem vai para a fuga, nem exerce o domínio. É a coluna dos que se assimilam. Ah, bom, nós somos colocados no mundo, então a gente tem que consumir tudo o que o mundo fala e diz, sem nenhum tipo de crivo, sem nenhum tipo de olhar redentor para isso. E aí nós começamos a dirigir a igreja e nós começamos a tomar decisões de acordo com aquilo que o mundo dita. Esse é um problema. Então nós estamos num limbo muito perigoso. E essas são características de uma igreja que está olhando para a missão sem as lentes da missão. Qual é o nosso desafio atual? Como é que a gente vai fazer para recuperar isso? Esse é um grande desafio de qualquer pastor, de qualquer igreja. Fazer com que o seu rebanho seja edificado e que os irmãos trabalhem pelo justo auxílio, cada parte do corpo, cada membro do corpo trabalhando de forma a que seus dons e talentos sejam usados na edificação do corpo, mas também nós precisamos olhar para fora. Nós estamos aqui numa cidade que está numa posição estratégica sensacional. Nós fazemos divisa com Alagoas, Sergipe e Pernambuco também, não é isso? Em termos de espalhar o Evangelho, irmãos, nós temos um privilégio. O missionário falou aqui de várias etnias, de vários povos que existem aqui. Ele está falando só de povos indígenas. Quando a gente fala de sertão, a gente precisa entender que sertão tem o sertanejo, o indígena, o quilombola e os ciganos. São 4 povos que precisam ser alcançados. E eu não posso entrar domingo e sair domingo. Eles estão no nosso quintal. A nossa primeira fronteira missionária são eles. E nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Infelizmente, eu me converti em 2002 e desde 2002 que eu estou envolvido com missões no sertão. E hoje, as igrejas que fazem, até hoje, as igrejas que fazem diferença no contexto missionário de evangelismo no sertão não são do Nordeste brasileiro. São de fora. Uma reflexão para a gente. Eu convido você, hoje à noite, a olhar a missão de Deus com as lentes do próprio Deus. Eu queria convidar você a olhar para o livro de Efésios. E Paulo, naquele livro, ele vai fazer uma preciosa oração. Em Efésios capítulo 1, verso 17, observe o que Paulo pede. O texto diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de toda glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a sua suprema grandeza do seu poder, sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Em outras palavras, irmãos, Paulo está orando para que aquela igreja veja. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês olhem o plano redentivo de Deus da perspectiva de Deus. Eu oro para que vocês tenham um espírito de revelação, de sabedoria. Veja, não é algo místico aqui. Paulo não está orando para ter uma sessão de profetada na igreja. Essa sabedoria, essa revelação é no pleno conhecimento de quem? De Jesus.
Quanto mais eu conheço de Jesus, mais eu enxergo a missão pelas lentes da missão. Paulo ora para que aquela igreja tenha os seus olhos o quê? Iluminados. Nós oramos 3 vezes. Eu vou orar a 4ª vez com você. Você pode dizer assim, pastor, eu já sei disso. Será que sabe? As nossas ações com relação à missão realmente falam mais alto se nós sabemos ou se esse saber é só um conhecimento teórico, intelectual, que não promove mudança nenhuma. Senhor Deus, Pai amado, 2000 anos depois, cá estamos aqui. Não a igreja de Éfeso, nem tampouco o apóstolo Paulo. Mas somos o teu povo reunido, inseridos numa cultura cristã que está perdendo a sua consciência missional. Inseridos numa cultura cristã no nosso país, em que enfatizamos muito mais as transformações exteriores do que a verdadeira transformação que o Evangelho produz, iluminando o coração do ser humano. Senhor Deus, eu oro para que o Senhor retire dos olhos de cada um de nós aqui as escamas, os entraves, para que nós possamos nos ver a partir da maneira que Deus nos vê. Que nós possamos olhar para a missão na perspectiva daquilo que Deus fez por nós. É assim que eu oro, por mim e por meus irmãos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. É interessante você observar que Paulo faz essa oração quase no final do capítulo 1. Ele faz essa oração depois de apresentar para aquela igreja a maneira graciosa como Deus nos salvou. E é impossível que você enxergue a missão pelas lentes da missão, se você não entender tudo o que esteve em jogo para que você estivesse sentado aqui hoje à noite. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 1, veja, Paulo escreve essa carta por volta do ano 62 depois de Cristo. 8 ou 10 anos depois de ter fundado aquela igreja. E aquela igreja estava com a visão um pouco que embaçada. Embaçada por alguns motivos. Embaçada porque havia uma tensão interna, e a gente percebe no início da igreja cristã que essa tensão eterna, ela entra em ebulição o tempo inteiro. No livro de Atos, na carta de Efésios, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, a tensão entre os crentes de origem judaica e os crentes de origem gentílica. Paulo então escreve essa carta para mostrar uma das grandes façanhas de Cristo: unir nele as pessoas mais irreconciliáveis do mundo. Isso é a igreja. A igreja é a comunidade dos irreconciliáveis. Nós somos diferentes demais. Nós falamos porta. Nós falamos porta. Culturas diferentes. Vem um camarada lá dos Estados Unidos para cá, um gringo. Mas essa é a beleza da igreja. Sentado na mesma mesa, um gringo, um índio, um quilombola, um sertanejo. E aos olhos de Deus, todos têm o mesmo valor. Jesus não derramou mais sangue para salvar o americano do que o quilombola. E eu preciso compreender isso. E a igreja de Éfeso estava com um problema sério. Como é que judeus e gentios tão diferentes podiam conviver? Outro problema grave. O pastor fundador daquela igreja estava preso por pregar o evangelho. E a igreja, olhando o que estava acontecendo com o seu pastor, disse assim: peraí, quer dizer que se a gente continuar pregando o evangelho, a gente vai ser preso também. Então isso trouxe um desânimo muito grande para a igreja. E Paulo escreve essa carta com esses dois objetivos em mente: resolver essa tensão interna entre judeus e gentios, e também fazer com que a igreja lembrasse que grandes privilégios trazem consigo grandes responsabilidades. Você viu isso no filme de Homem-Aranha, não é? Em algum momento, quem gosta de cultura pop viu isso.
O tio Ben diz para o Homem-Aranha, antes de morrer, grandes poderes trazem consigo grandes responsabilidades. O tio Ben copiou do apóstolo Paulo. Porque Paulo, em Éfeso, capítulo 4, verso 1, ele diz: eu rogo para que vocês vivam de acordo com a vocação em que vocês foram chamados. Quando Paulo diz isso no capítulo 4, ele já escreveu 3 primeiros capítulos. E os 3 primeiros capítulos da carta de Paulo simplesmente todos os privilégios espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Então, eu queria chamar a sua atenção para os privilégios espirituais que você tem. E diante disso, confrontar você. Que tipo de vida, ou que estilo de vida você vai viver? Tem uma missão para ser feita. A missão aqui em Paulo Afonso é uma responsabilidade de quem? Do americano que vem lá de fora? Do campineiro que vem lá de São Paulo? É também. Mas em primeiro lugar devia ser o quê? Nossa responsabilidade. Porque você foi tremendamente abençoado e eu queria fazer com que você se lembrasse disso hoje à noite. Eu sei que você tem os seus problemas, as suas lutas, e muitas vezes você não permite que a obra de Deus seja feita na sua vida porque você está tão preso a isso. Mas eu queria dizer a você que, diferente, há uns anos atrás tinha um programa chamado Cacete Planeta, e o Cacete Planeta tinha uma propaganda das organizações Tabajara. E um dos slogans da organização Tabajara era que todos os seus problemas se acabaram. E muitas pessoas enxergam o evangelho Tabajara. Elas aceitam Jesus Cristo e acham que todos os seus problemas, deixa eu dizer uma coisa a você, não acabaram. Não vão acabar. E em muitos casos vão até piorar. Até que Deus transforme todas as coisas. Até que Ele coloque tudo em ordem na sua vida. Até que você compreenda todas as implicações disso. Então Paulo escreve para que aquela igreja tenha uma postura diferente. E qual é o motivador? O que é que Paulo faz para que aquela igreja tenha uma postura diferente? Lembra daquilo que Deus fez na vida deles. Isabelle disse aqui no início que o nosso desafio nesses 3 dias é assumir a nossa missão. Fazer aquilo que nos cabe. Qual é a ferramenta que nós temos para fazer com que a igreja faça isso? É a palavra de Deus. E eu queria começar relembrando a você o que Deus fez por você. Talvez você não está fazendo por outros, nem por Deus, porque você tem esquecido da maneira como Deus chegou até você. Então Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 3, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo está bendizendo a Deus? Eu quero que você olhe para o texto. Eu quero que a Bíblia fale com você. Paulo está dizendo que Deus deve ser bendito, porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Beleza. Que bênçãos espirituais são essas? Deus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Beleza. Quais são? E Paulo vai do versículo 4 até o versículo 13, enumerando quais são essas bênçãos espirituais. Para lá no versículo 17 orar, para que os irmãos compreendam o que Deus fez em nós. Irmãos, se nós compreendemos o que Deus fez por nós, nós vamos fazer a obra de Deus da maneira que Deus espera. Veja, em primeiro lugar, Paulo pede que nós enxerguemos o amor do Pai. O objetivo de Paulo aqui é mostrar como Deus, na eternidade, a partir da Trindade, traçou um plano para que eu e você hoje estivéssemos sentados aqui. Para que índios nas comunidades indígenas sejam alcançados. Veja, esse plano não começou com a Junta de Missões Internacionais. Esse plano não começou nem com a igreja. Nós vamos ver isso domingo. Deus criou um plano na eternidade para formar uma comunidade de adoradores que se relacionassem perfeitamente com Ele e uns com os outros e com a criação que Deus fez. Esse é o propósito de Deus nas Escrituras. Então, Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles precisam enxergar o amor de Deus em primeiro lugar.
Os olhos estavam embaçados, tensões, crises internas, medo do exterior. A igreja estava parando de desenvolver o seu crescimento. Paulo diz, espera aí, irmãos, vocês precisam lembrar dos privilégios que vocês têm. E aí ele começa no verso 4, dizendo que nós devemos louvar a Deus, porque nós somos, antes da fundação do mundo, escolhidos nele. Talvez você lembre do dia que você se converteu. As pessoas que fizeram com que você ouvisse o Evangelho. E aí você olha para a sua conversão a partir daquele momento. Mas o que Paulo está me levando a entender aqui é que eu preciso olhar um pouco mais atrás. E entender que na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Louvado seja Deus, porque nós somos escolhidos por Ele para sermos santos e irrepreensíveis. Essa é a sua vocação. Essa é a minha vocação. Deus nos escolheu para isso. Nós somos abençoados por Ele. No verso 3, no verso 4, nós somos santificados por Ele. Significa dizer que você, com todos os problemas que você sabe que tem, você foi separado por Deus para uma obra específica. Esse é um conceito muito prático de santidade ou de santificação. Deus separou, Deus cortou você desse mundo para uma obra específica que não envolve simplesmente colecionar cultos, nem viver uma vida de religiosidade. Significa que Deus separou você para uma missão, mesmo ou apesar de quem você é. Quando nós olhamos para a carta de 1 aos Coríntios, acho que você está desenvolvendo essa carta aqui, é uma igreja com muitos problemas. Mas no início da carta, Paulo diz que aqueles irmãos são santos, os santos que estão em Corinto, todos com seus problemas, suas idiosincrasias, todas as suas dificuldades, mas nós precisamos parar hoje e agradecer a Deus, porque apesar de quem nós somos, Deus tem nos usado. Amém? Não esqueça isso. Não perca isso de vista. Depois, a Bíblia diz que nós fomos adotados por Ele, no verso 5, e nos predestinou para Ele para sermos adotados, seus filhos. Não é que Deus te chamou para montar uma parceria. Deus não te chamou para ser sócio dele. Você não tem nada que possa acrescentar a Deus que Deus não tenha. Deus está nos chamando para nos relacionarmos com Ele na relação entre pai e filho. E essa relação só é possível porque o nosso co-irmão Jesus Cristo nos fez co-herdeiros de todas as promessas em Deus. Esse é o relacionamento pelo qual nós somos chamados, irmãos. Por que você veio para a igreja hoje à noite? Você pode ter uma série de motivações, mas meus irmãos, todas as vezes que eu saio de casa para fazer a obra de Deus na igreja ou fora da igreja, eu me lembro disso. Nós somos abençoados por Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Isso envolve o processo de santificação. E isso envolve a questão de sermos adotados por Ele. Nós somos filhos dEle. Então eu não posso perder de vista isso. Outra coisa que eu não posso perder de vista é que eu preciso enxergar o sacrifício do Filho. Paulo continua desenvolvendo isso. No verso 7, ele diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo está dizendo, enxergue o sacrifício do Filho, porque lá no Calvário nós fomos perdoados. Todas as minhas culpas, todas as suas culpas, todos os meus pecados, os que eu cometi antes de me converter, os que eu cometi hoje, os que eu vou cometer até o fim da minha vida, todos eles foram lançados sobre o Calvário. Naquela frase, uma das suas últimas, Jesus disse: tudo está consumado. Nós precisamos enxergar o sacrifício do Filho, porque no Calvário um grande mistério de Deus foi revelado. Entenda, a comunidade de Israel se via como a única comunidade, o único povo de Deus. E daí a grande dificuldade dos judeus aceitarem os gentios, porque foram séculos, milênios de ódio entre um povo e outro.
E agora Deus está dizendo que não é o povo de Israel, mas é um novo povo chamado igreja, composto por judeus e gentios, lavados pelo sangue de Jesus. Veja, eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto, eu sinto muita gratidão. Muita gratidão. Porque nós hoje sabemos mais do plano de Deus do que Moisés sabia. Moisés não tinha o pleno entendimento do plano de Deus. Isaías não tinha um pleno entendimento do plano de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não tinha todo o entendimento que nós temos hoje de que Deus está salvando pessoas, independente da sua raça, língua, povo e nação. A nação de Israel foi constituída no Velho Testamento para ser luz para os cegos. Para ser um farol, para que as pessoas vissem o povo de Israel e enxergassem o Deus de Israel. Mas o propósito de Deus não era só Israel, mas era que Israel fosse uma bênção para todas as nações. Israel perdeu o foco. E nós, como igreja, muitas vezes, perdemos esse foco com facilidade, porque nós esquecemos que existe um plano, e esse plano foi revelado para mim e a você, graças ao que Cristo fez ali no Calvário. Veja que ele está dizendo aqui no verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. E ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo Jesus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas que foram criadas. Nós devemos olhar no sacrifício do Filho, entender que no Calvário nós somos feitos herança do Senhor. Eu acho esse texto precioso demais, quando Paulo diz assim: em Cristo fomos também feitos herança. A gente tem muita dificuldade de ouvir isso, porque nós somos orgulhosos, e nós muitas vezes usamos isso de uma maneira que não é correta, mas as Escrituras dizem de forma muito clara: você é precioso para Deus. Eu sou precioso para Deus. O seu vizinho aí fora é precioso para Deus. As nações indígenas são preciosas para Deus, porque dentro delas estão a herança do Senhor. De toda a raça, toda a tribo, de toda a língua e de toda a nação. Outra coisa que eu preciso enxergar aqui é que não só o Pai agiu, o Filho agiu, mas o Espírito também agiu para que eu e você fomos feitos um com o Senhor. Pelo Espírito de Deus nós somos iluminados. Como? Paulo diz aí no verso 13. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Você só está sentado nessa cadeira hoje, louvando a Deus, ouvindo essa mensagem, porque o Espírito de Deus aplicou o plano de salvação no seu coração. Esse plano que foi gestado por Deus na eternidade, que foi executado pelo Filho do Calvário, se torna real na sua vida, na minha vida, quando alguém prega a palavra de Deus. Como é que os índios vão se converter? Como é que os quilombolas vão se converter? Como é que os sertanejos vão se converter? Como é que os ciganos vão se converter? Como é que os paulistas que vêm aqui para Cheste vão se converter? Só tem um jeito: pregando a palavra de Deus. Porque ao fazermos isso, o Espírito Santo tira as nossas escamas dos nossos olhos. Só tem esse jeito. Então nós podemos fazer 750 conferências missionárias, mas se nós não pregarmos, se nós não entendemos como é que a missão acontece, não vai funcionar. Então, Paulo diz: olhem para o amor do Pai, olhem para o sacrifício do Filho e olhem para a obra do Espírito. Porque por esse Espírito vocês foram iluminados. Não só isso, vocês foram selados. É isso que ele vai dizer aqui. Vocês receberam o selo do Espírito Santo. Vocês agora são posse do Senhor. Vocês agora pertencem ao povo de Deus. O selo significa essa posse. E não só isso, o texto diz que nós somos
ou somos, ou estamos sendo guardados por Ele. No verso 14 ele diz: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Queridos, isso significa que nesse mundo de uma série de incertezas, de uma série de lutas que nós vamos enfrentar, nós podemos deitar hoje à noite e dizer: graças a Deus, que esse mundo não tem o poder de roubar aquilo que o Senhor colocou em mim, que é o teu Santo Espírito. Amém? Queridos, veja, eu não sei quais são as motivações que você tem para fazer a obra de Deus, mas quando eu olho a obra de Deus na minha vida e na vida de tantos outros, num plano tão precioso e enredado que Paulo descreve aqui, eu devia ter uma reflexão e dizer: Senhor Deus, eu tenho feito tão pouco, ou quase nada. E tem mais. Pode passar o próximo slide. Veja, todo esse plano que Deus fez, que envolve um plano descrito na eternidade, um plano cumprido no Calvário e um plano selado no momento da sua conversão, Deus fez isso, não é porque Ele olhou para você e disse assim: poxa, Zambelli, por esse aqui eu vou morrer. Deus não olhou para o meu currículo e para o seu currículo ao fazer isso. Porque se Ele tivesse feito com essa intenção, certamente Ele não teria dado o seu Filho por resgate a cada um de nós. Observe aonde foi que Deus fez, a matéria-prima que Deus buscou para trabalhar esse ponto. Efésios capítulo 2, verso 1. Paulo diz assim: Ele lhes deu vida, estando vocês mortos nos seus delitos e... É você, missionário. Você era isso aí. Você era um morto-vivo. Morto fede, apodrece. Não tinha nada de interessante em você que Deus olhasse e dissesse: vou salvar você. Essa é a nossa realidade. Eu sou fascinado com esse texto, porque esse texto é um texto em V. Paulo nos mostra na nossa sepultura espiritual. Ele diz: nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, você estava morto nos seus delitos e pecados. Você é um escravo do pecado. E na condição de escravo do pecado, você está debaixo de um sistema terrível. Existe um mundo que é hostil a Deus. E esse mundo hostil a Deus, aos seus valores, a sua palavra, é governado por um príncipe, que aqui Paulo diz que é o príncipe da potestade do ar, mas você pode chamar de demônio, capeta, cramunhão, besta fera, o que você quiser. Mas é ele quem governa esse mundo aí fora. E todos nós andávamos dessa forma. E esse diabo, com esse mundo, encontra no meu coração, no seu coração pecaminoso, um parque de diversões ideal para fazer um estrago. É o que ele diz no verso 3. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Tem algumas palavras que eu acho nas Escrituras, elas têm assim um brilho. Elas têm um sabor, elas são assim, transbordantes de graça. E essa palavra que eu vou dizer para vocês aqui é uma das que eu mais gosto nas Escrituras. Como é que começa o verso 4? Todavia ou mas. Ô, irmão, você se conhece. Você sabe de onde Deus lhe tirou. Você sabe das suas lutas com os seus pecados. Você sabe que estava numa sepultura espiritual, mas Deus, não foi você, foi o Zambelli, não foi a Junta de Missões, não foi a Igreja Fonte de Campinas,
Foi Deus que nos deu vida em Cristo Jesus. E Deus te deu vida em Cristo para que você seja instrumento de Cristo para trazer outros da sepultura até o trono da graça de Deus. Eu não sei se você tem um programa melhor do que esse para fazer, mas essa deveria dominar a agenda da minha vida e da sua vida. No sertão, em Natal, com os caciques, com os pajés, no Colégio 7 de Setembro, nas universidades e nos IFs da vida. Quando nós olhamos e quando nós colocamos o nosso pé no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, você precisa sentir o cheiro de morte que domina esse lugar. São mortos espirituais. Mas no meio dessas pessoas, Deus tem propósito para salvá-las. E Deus vai usar quem para isso? Você. Isso é o início para nós começarmos a enxergar a missão pelas lentes de Deus. Eu preciso entender o que Deus fez por mim. Se não entender o que Deus fez por mim, eu vou estar fazendo tudo, menos a missão que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Entende? Porque Paulo chama isso de uma preciosa oração. Você chegou aqui com as suas expectativas, você chegou aqui com as suas demandas, você chegou aqui com as suas agendas, você chegou aqui com as suas lutas, com as suas dificuldades, no seu casamento, no seu trabalho, talvez um cuidado com um dos seus filhos, seu marido, sua esposa. Esses problemas são reais, eles doem, eles machucam. E eles têm o poder de tirar de nós o foco da obra de Deus. Meus amados, eu não posso dizer a você que os seus problemas se acabaram. Mas eu posso dizer que o maior problema da sua vida já acabou. Porque o maior problema da sua vida era que você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Se Deus reverteu isso na sua vida, o que mais Deus não pode fazer na minha vida e na sua vida? Então não permita que essas coisas que tanto roubam a nossa paz turve a nossa visão. Todos os dias, ao sair de casa e encarar esse mundo aí fora, use as lentes do Senhor. Enxergue o amor do Pai. Enxergue o sacrifício do Filho. Enxergue a obra do Espírito. E enxergue você mesmo. Quem você era e o que Deus fez com você e por você. Ele tirou você da sepultura e te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Te santificando, te adotando, te predestinando, santificando, derramando o seu Espírito, fazendo de você posse e instrumento dele. Curva sua cabeça, feche seus olhos. E ore. Ore para que as distrações desse mundo não roubem de você a alegria de ser um santo, um salvo em Cristo Jesus, um instrumento dele para a sua obra. Por 3 vezes nesse mesmo capítulo, no verso 6, no verso 9, no verso 12, no verso 14, Paulo vai dizer que Deus fez todas essas coisas para o louvor da sua glória. Deus está chamando você para essa missão, para o louvor da sua glória. Você tem as suas dificuldades, é verdade. Mas Paulo orou, nós oramos e vamos orar de novo, para que Deus retire dos seus olhos todas as vendas, todas as traves que muitas vezes nós mesmos colocamos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite.
Muito obrigado, Senhor Deus, por nos fazer lembrar que a missão não começou conosco. Nós somos parte dela. Nós temos o privilégio de fazer parte dela. Mas a missão começou na eternidade com Deus Pai. Num plano perfeito. De fazer de pessoas assim tão imperfeitas como nós, seus filhos. Santos, amados, adotados. Co-herdeiros de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, que para que esse plano fosse feito, o Senhor enviou esse mundo, o seu Filho, para morrer naquela cruz, para perdoar os nossos pecados, Senhor Deus. Nós somos gratos por isso. Senhor Deus, e a termos os nossos pecados perdoados, o Senhor nos revelou o teu plano. O plano de fazer com que Cristo fosse proclamado entre as nações, para que todos os homens se convergissem a Ele. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de fazer parte disso, e Senhor Deus, de saber que nós não estamos sozinhos nesse propósito e nesse processo. Nós contamos com a Tua palavra e com a ação do Teu Espírito, iluminando, selando e garantindo a salvação de povos, raças, tribos, línguas e nações. Muito obrigado, Senhor Deus, porque esse plano foi aplicado sobre a minha vida. Eu que estava morto nos meus delitos e pecados. Mas em Cristo nós tivemos vida, por causa do grande amor com que o Senhor nos amou, por causa da riqueza da sua graça e da sua misericórdia. O Senhor fez isso, para que nós andássemos nas boas obras que o Senhor de antemão já preparou para cada um de nós. Senhor Deus, levanta nesta igreja mais obreiros, não como a resposta de um toque de caixa, não como a resposta de um toque de boiada, mas que o Senhor levante obreiros que entendem que missão é essa. Essa missão começou na eternidade, no céu. Foi materializada em Cristo e é estendida a cada um de nós por meio do seu Espírito. Senhor Deus, nos leva para casa com um coração inquieto. Como nós podemos, de forma muito clara, a cada dia, sermos teus instrumentos nessa missão. É assim que eu oro, que nós oramos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém.